Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, esta paz que excede todo entendimento. Nesta manhã de domingo, hoje dia 19 de abril de 2020, nesta manhã nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, a terceira aula da escola bíblica dominical, que tem por título Eleição e Predestinação. Eleição e Predestinação. Será muito bom, muito importante. Você que tem a sua lição, pegue a sua lição, acompanhe conosco e vamos estar estudando junto esta lição muito importante. Mas antes eu quero fazer uma oração. Pai, te louvamos, ó Deus, te bendizemos por esta manhã gloriosa. Te louvamos, ó Deus, pelo deitar e o levantar, Pai. Neste momento, Senhor, iremos estudar a Tua Palavra, Senhor. Deus, dai-nos a Tua Palavra no abrir da nossa boca. Abre os ouvidos espirituais àqueles que estão nos ouvindo, Senhor, para que possam ouvir, assimilar e entender a Tua Palavra. Fica conosco, Senhor. É o que nós oramos te pedindo e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amados, então, como eu disse, hoje a lição de número 3, a lição de adulto, onde nós estudaremos aí sobre a eleição e a predestinação, São uma lição muito importante, falar de predestinação. Às vezes muitas das pessoas eles se confundem com isso, mas nós vamos aprender uma lição que foi comentada aí pelo pastor Douglas Batista, Nós vamos estar aprendendo mais um passo dessa importante lição sobre as nossas vidas. O texto áureo está nos dizendo assim, o texto áureo está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para isso mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí, este é o texto áureo. Paulo falando aí sobre esta importante, lição sobre as nossas vidas, Sobre esta eleição. Sabemos que somos o povo eleito de Deus. A verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creram e perseveravam na fé em Cristo Jesus. Então veja que esta eleição e esta predestinação a gente tem que ver cuidadosamente, ver na visão eclesiológica, e não em uma visão fatalista. Qual é a visão fatalista? A visão de que salvo uma vez, salva-se para sempre. E nós bem sabemos que não é bem assim, Por o ser humano, Deus deu livre-arbítrio para a sua própria escolha, Então, ver com a visão eclesiológica, e ver com a visão também bíblica, esta predestinação. Nós temos que ver com a visão bíblica essa predestinação. Primeiro, temos que ter uma visão eclesiológica e não uma visão fatalística. Uma vez, como eu disse, uma vez salvo, salva-se para sempre. Não é bem isso, Segundo,
Temos que ter uma visão bíblica desta eleição e predestinação. Essa eleição e predestinação está condicionada aos que creem e perseveram na fé em Cristo Jesus. É o que diz aqui o comentarista, o pastor Douglas, na Verdade Prática, segundo a sua presciência. O que é presciência? A presciência de Deus, Deus sabe antes de acontecer. Então, na sua presciência, ele predestinou para a salvação os que crerem. Vede aí que não é todos, não é uma visão fatalística, né? Salvo uma vez, salvo para sempre. Diz que é os que creem e perseveram, né? Aqueles que creem e perseveram na fé em Cristo Jesus. Deus, em sua presciência, ele sabe ou sabia do que ia acontecer, mesmo antes delas acontecerem. Deus sabia, né? Deus sabia, Deus sabe quem é salvo ou quem vai se salvar e quem não vai. Deus sabe isso. Mas é uma vontade de Deus de que alguns se percam? Não. Deus não criou o ser humano para a perdição. Mas, porém, Deus ele deu o livre-arbítrio para que eu possa escolher. Né? E nós vemos que nós temos que lembrar, nós temos que lembrar que a presciência não é um ato decretivo de Deus. A presciência de Deus não é um ato decretivo de Deus. A predestinação é um ato decretivo de Deus. Né? A predestinação é um ato decretivo de Deus. Quando a Bíblia fala da predestinação, o que é pré? Pré é ato prévio, ou seja, pode mudar, né? Então, prévio é uma prévia, né? Destinação é um ato aparente, que ou seja, aparente de uma escolha feita pelo ser humano, né? A destinação, é uma prévia de Deus, né? A destinação é de acordo com a escolha do ser humano. Então a gente tem que estudar com muito cuidado para que não façamos uma análise errada daquilo a qual a Bíblia está nos ensinar. Por isso que a igreja, amados ouvintes, a igreja não foi um erro de percurso. Não, a igreja não foi um erro de percurso. A igreja não surgiu porque Israel rejeitou a Cristo. Não, a igreja não surgiu porque, como a Bíblia diz, que ele veio para os que eram seus, os seus não recebeu. A igreja não surgiu porque Israel rejeitou. Deus não aproveitou o plano de salvação que era para os judeus. Não, Deus não aproveitou. E nesse aproveito, ele não adaptou aos gentios. Não foi isso. Né? Nós sabemos que não foi isso. Deus, em sua presciência, já sabia que Israel rejeitaria. E nós, os gentios, já estávamos inclusos nesse plano salvífico em Cristo Jesus, né? Deus, na sua presciência, ele já sabia que Israel, de que os judeus não aceitariam, né? Mas, então Deus já tinha um plano. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha criado um plano, um projeto
para a salvação da humanidade, através do seu Filho Jesus Cristo, né? Vamos aí para o primeiro, ou seja, vamos a leitura bíblica em classe. Mas antes, o objetivo geral está nos dizendo assim, ó, informar que Deus sabe de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas criam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Então veja que aí na presciência de Deus, ele já conhecia aqueles que haveriam de se salvar pela sua escolha e aqueles que não haveriam de se salvar, né? O ponto central está nos dizendo de que a eleição é segundo a presciência de Deus. A eleição é segundo a presciência de Deus. Então Deus nos elegeu, né? Deus ele nos elegeu segundo a sua presciência, né? Objetivos específicos são os tópicos, né? São 3 tópicos na lição. O primeiro tópico está dizendo esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo tópico é explicar como ocorreu a eleição divina desde ante a fundação do mundo. Terceiro tópico, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, a predestinação, Deus nos predestinou para a bênção, né? Ou seja, para receber dele as suas bênçãos, as bênçãos espirituais, esses aos eleitos do Senhor. A leitura bíblica em classe está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 ao versículo 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, e torna a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12.
com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós vemos Paulo, no versículo 4, ele faz uma referência muito importante. Ele diz que Deus, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Percebe de que se nós fomos alcançados pelo Senhor, não é porque a gente primeiro escolheu a Ele, mas primeiro Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Ele elegeu. No versículo 5 está dizendo que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Né? Que coisa linda, filhos por adoção em Jesus Cristo. Né? Por isso a igreja não é um erro de percurso. Deus, na sua presciência, ele conhecia que Israel o não receberia. Então Deus, na sua presciência, ele elege os gentios, ou seja, todo aquele que crê, que confia, que tem a fé, na fé em Cristo Jesus. Esses são os eleitos, são os escolhidos, são os predestinados a desfrutar das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Vamos lá, o primeiro tópico está registrado, ou seja, o primeiro tópico está falando em eleição para uma vida santa e irrepreensível. Para uma vida santa e irrepreensível. Né? O primeiro subtópico fala da eleição divina. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha, né? Olha, Paulo ele define isto, de que eleição traz-nos uma ideia de escolha. Paulo menciona 3 aspectos desta escolha, né? Primeiro, em quem fomos escolhidos? Essa é a primeira pergunta de Paulo. Em quem fomos escolhidos? Segunda pergunta, em que tempo se deu essa escolha? Terceira, a qual finalidade? E qual a finalidade? E qual a finalidade? Então, mas nós vemos de que neste mesmo texto nós temos aí as respostas. Né? A primeira pergunta, em quem fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. Né? Nós fomos escolhidos em Jesus. Por isso, por isso esta lição traz-nos uma ideia de eleição, é uma escolha. Então nós fomos escolhidos, primeiro, em Cristo. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo se deu essa escolha. Terceiro, e qual a finalidade? Com qual finalidade fomos escolhidos em Jesus? Por qual finalidade? Santos, né? Santos, para ser santos e irrepreensíveis, né? E outra coisa que nós devemos distinguir esta eleição, ou este ser santos e irrepreensível. Talvez alguém pode perguntar, mas nós vivemos em um mundo tão difícil, um mundo que não tem como viver uma santidade. Esse ser santo é ser separado
por alguém e para alguém exclusivamente, ou seja, não há mistura, né? Uma pessoa ser separado, exclusivo, né? Ser exclusivo, irrepreensíveis, ou seja, não tem mancha, não tem nada do que se envergonhe, né? Aí nós vemos no último parágrafo aí no penúltimo parágrafo do subtópico 1, a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé, né? Então tá aí na lição. Ninguém é escolhido em Cristo Jesus sem antes estar unido com Cristo pela fé. Ninguém é escolhido, ninguém é eleito por Jesus sem antes esta pessoa, este ser humano, estar ligado a Ele pela fé, né? Então não tem como. Como que ocorre esta eleição, né? Nós sabemos que eleitos em um contexto da igreja, né? Essa eleição não é individual, essa eleição, a Bíblia está dizendo da igreja, a igreja eleita, a igreja, essa santidade, ser santo e ser irrepreensível, é a que a Bíblia está dizendo da igreja do Senhor, no contexto da igreja, porque nós individuais somos membros uns dos outros. A Bíblia diz que somos membros do corpo de Cristo. Então a igreja é este corpo. E é este corpo que é elegido, é este corpo que é eleito, melhor dizendo, esse corpo que é predestinado a gozar das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Continuando no último tópico, no último parágrafo aí do subtópico 1. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está vendo o que nós começamos a dizer? Então Deus elege a igreja desde a fundação do mundo, da sua presciência, porque a presciência de Deus, Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã, né? Então a presciência de Deus faz com que Deus conhece. Então nessa presciência Deus é uma prévia de Deus, né? Por isso que está falando aí da eleição e a predestinação. Então Deus predestina alguém, né? Pela sua presciência, e não essa presciência é um ato decretivo de Deus, não. A presciência de Deus não é o ato decretivo de Deus, né? Mas a predestinação, sim, este é um ato decretivo de Deus. Deus decretou a predestinação a partir da escolha do ser humano. Se eu escolho viver em Cristo e para Cristo, eu estou predestinado, né? Se eu creio nele, eu vivo nele, eu estou unido com ele, eu estou predestinado a gozar das coisas do céu, né? Ou seja, das coisas espirituais, das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Segundo subtópico, o segundo subtópico está falando aí as condições da eleição, né? Sabemos de que para houver uma eleição tem as suas condições, né? E não é diferente espiritualmente dizendo, há uma condição. A salvação em Cristo é oferecida a todos. A salvação é oferecida a todos. Eu quero fazer aqui uma reflexão. Jesus,
quando ele vem ao mundo, quando ele morre em uma cruz, quando ele diz, Pai, está consumado, este sacrifício de Jesus não foi só por uma pessoa, não foi só simplesmente por um grupo de pessoas. Jesus, ele fez esse sacrifício pela humanidade, ou seja, por todos, né? Só que nem todos o receberam, né? Por isso de que é aquele que crê e persevera, este está predestinado a gozar das coisas, ou seja, das bênçãos espirituais. Por quê? Porque a salvação em Cristo é oferecida a todos. A todo ser humano é oferecida a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa salvação já está garantida. A salvação em Cristo Jesus, por isso que nós não podemos confundir uma coisa, né? A salvação está garantida, o sacrifício foi feito. Jesus morreu para que nós podemos ser salvos. Só que, porém, nós temos o livre-arbítrio de aceitá-lo, esta salvação, ou não. De viver esta unidade com Cristo, como ele diz, assim como eu e o Pai somos um, também somos um em Cristo Jesus. Então, isto que é a humanidade, isso que nós temos que entender, de que a salvação é oferecida a todos. Torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé, né? Então a salvação através de Cristo é oferecida a todos, né? Oferecida a todos, cada ser humano, cada pessoa, de acordo com sua prévia arrependimento, né? Ou seja, Jesus, ele trouxe a condição de uma nova vida. Jesus, ele trouxe à humanidade uma condição de uma nova caminhada, né? De um novo destino, porque o ser humano, ele estava destinado à morte eterna. Pois a Bíblia diz que aquele que pecava morria, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E esta vida em abundância é todo aquele que se arrepende e que tenha fé, que creia de que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da humanidade. Continuando, terceiro subtópico, vida santa e irrepreensível, né? Uma vida santa e irrepreensível. Aqui ainda no subtópico 2, a salvação em Cristo está disponível a todos. Porém, ela só é válida mediante o arrependimento e a fé, né? Foi o que nós acabamos de dizer. Ela só é válida, é oferecida a todos, mas ela só é validada mediante o meu arrependimento, né? É como quando eu erro, quando eu falho com alguém. Este alguém é meu amigo, este alguém me quer bem e eu faço mal para ele. Mas quando eu olho de que essa pessoa ela é meu amigo e eu fiz mal a ele, eu reconheço que eu fiz mal e eu me arrependo diante dele, né? Então ele volta a me abraçar novamente. Então é isto que Cristo nos oferece. A salvação é isso. Aquele que estava desligado de Deus através de Jesus, ele traz novamente essa religação, né, através de Jesus Cristo. Continuando, subtópico 3, né, a vida santa irrepreensível. Santos irrepreensíveis diante
dele. Santos e irrepreensível diante dele. Dele quem? De Cristo. Né? Irrepreensível diante de quem? De Deus, o Senhor, né? Da nossa vida. Né? Neste aspecto, o vocábulo grego ágios é santo, significa separado do pecado. Né? Então, esses santos que a Bíblia fala, santos irrepreensíveis, no grego é ágios, que significa separado do pecado. Né? Vivemos em um mundo de pecado, mas não nos contaminamos com ele. A igreja não contamina. Por quê? Porque somos santos, somos separados do pecado. Né? O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito. Quando a Bíblia está dizendo irrepreensível, ela está falando de algo sem defeito. Juntando as duas palavras, santos, irrepreensível, santos, separado do pecado, irrepreensível, algo sem defeito. Você parou para imaginar isso? De que você é alguém que está ligado em Cristo, que está unido em Cristo e com Cristo. Você não tem defeito. Aí está dizendo algo sem defeito. Ou inculpável, né? Ou inculpável. Irrepreensível é algo sem defeito ou inculpável. Ou seja, aí é onde que entra a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus, porque nós éramos culpados, mas quando nós somos ligados, nós somos unidos em Cristo, ele não vê o defeito em nós. Ele olha para nós como alguém sem defeito, né? Ele olha para nós como alguém inculpável, ou seja, que não teve culpa, né? Então, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa é essa eleição, essa predestinação de Deus sobre a vida do ser humano, né? Santos e irrepreensíveis, separado do pecado. No grego é ágios, que significa separado do pecado. Né? Irrepreensíveis, no grego é amomos, que dá aí a ideia de algo sem defeito, ou irrepreensível, ou inculpável, ou alguém inculpável. Né? Olha, o que o Senhor ele fez por cada um de nós. Quarto tópico do primeiro subtópico, ou do primeiro tópico, o quarto subtópico diz que a nova vida dos eleitos. Por que a nova vida dos eleitos? Porque antes da eleição tínhamos uma velha vida. Vivíamos em uma velha vida. Uma vida de pecado, uma vida de erros, uma vida de mentira, uma vida de falsidade. Hoje, eleitos em Cristo, unidos em Cristo, nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida que gozamos do beneplácito de Deus sobre a nossa vida, ou seja, da bondade de Deus, da grandeza de Deus, né, da misericórdia de Deus, né, da graça que é o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Né? Aqui no último parágrafo do subtópico 4, diz somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Né? Viver uma vida unida em Cristo é viver um novo estilo de vida.
né? Viver a vida unida em Cristo, uma vida separada do pecado, uma vida irrepreensível, né? De que ao dar o sentido de alguém sem culpa, né? É viver um novo estilo de vida, né? Este é o estilo de vida em Cristo. Sabemos que ser crente não é somente professar uma fé. Ser crente é viver um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Ou seja, é uma opção de viver o Evangelho. É uma opção de viver o Evangelho. Viver o Evangelho é viver um estilo de vida de contramão ao mundo. Viver o Evangelho é viver um estilo de vida de contramão àquilo que o mundo pode oferecer, né? De bater de frente com o pecado, né? Com a corrupção, né? E este novo estilo de vida, né? Nós podemos enfrentar algumas aflições, algumas dificuldades. Por isso que certa feita Jesus olha para os discípulos e diz: olha, no mundo tereis aflições. Por que Jesus diz isso? Porque eles agora estavam vivendo não na velha prática, na velha vida. Agora eles têm um novo estilo de vida, porque eles estão vivendo unidos com Cristo. Então por isso que Cristo olha para eles e diz: olha, no mundo vocês vão viver aflições, vocês vão ter aflições, mas tem uma coisa, não desanima. Ele diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque ele diz: eu já venci o mundo. E se ele venceu, ele não venceu por acaso, ele venceu para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. E nesta vida abundante em Cristo Jesus é que nós somos eleitos e predestinados a gozar das bênçãos espirituais, né? Continuando aqui no último parágrafo do subtópico 4, trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, né? Então, dessa nova vida, dos eleitos, né? Dessa nova vida dos eleitos. Então o Espírito Santo, ele tem essa função de fazer em nós, de trazer em nós a santificação, de nos santificar cada dia, né? Por isso que somos chamados dos santos do Senhor, né? Porque através do Espírito Santo nós somos santificados todo dia, porque todo dia a Bíblia diz que há uma nuvem que tão de perto nos rodeia, né? Ou seja, o mal, ele tão de perto, ele quer nos oprimir, ele quer nos sucumbir, mas ele quer fazer com que nós tiramos o nosso olho do alvo, que é Cristo Jesus, da nossa salvação em Cristo, né? Mas através do Espírito Santo nós somos santificados a não fazer o que nós fazíamos, a não praticar o mal que nós praticávamos, a não mentir, a não falar falsamente. Então nós somos santificados todo dia, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. E por fim, a glorificação. Então, a santificação, ela é diuturnamente. Porque não é porque a Bíblia nos chama de santos do Senhor que somos santos. Quando a Bíblia está dizendo santo, entenda bem, é separado do pecado, né? Então, quando a Bíblia está dizendo santo, é separado do pecado. Agora, a santificação, para nos tornarmos santos e irrepreensíveis, é todo dia, né? Por isso que aqui está dizendo, trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, ou seja, todo dia, até a glorificação. Então, aí por fim, vem a glorificação, quando nós nos completamos
quando a Bíblia diz a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, aí nós tornamos-nos glorificados, né? Aí nós tornamos os santos glorificados do Senhor Jesus Cristo, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? É viver essa vida em Cristo, é viver este novo estilo de vida, né? Através de Cristo Jesus. Tópico 2. Vamos passar para o tópico 2. O tópico 2 está falando aí os predestinados para filhos de adoção. Predestinado para filho de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, né? Então, na eternidade, ou seja, desde a fundação, Deus já tinha predestinado os eleitos, os santos do Senhor, né? No subtópico 1, no parágrafo, ou seja, o subtópico 1 do tópico 2, fala aí da predestinação, né? A predestinação. Essa predestinação, predestinar significa literalmente determinar antes. Determinar antes, né? Então, quando dá-nos a ideia, quando nós entendemos de que Deus, na sua presciência, né, na eternidade, Deus ele conhecia que o homem ia falhar, de que aquele que ele fez com as suas mãos, a sua semelhança, conforme a sua imagem, ia se corromper. Então Deus, na sua presciência, na eternidade, Deus monta o seu plano, o seu projeto de salvação, né? Que coisa linda, né? Deus monta o seu plano de salvação. Então, por isso de que aqui está dizendo, predestinar significa literalmente determinar antes, né? Antes. Então Deus já conhecia tudo isso, né? Então por isso que aqui na declaração de fé está dizendo a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal. Então, essa determinação de Deus, essa predestinação de Deus aos salvos, é mediante o chamamento, por isso está dizendo aqui, uma prévia, né? Através aí está dizendo aí, salvos e pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebe a Cristo como seu Salvador pessoal. Ou seja, por isso que a Bíblia diz de que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quando eu ouço a palavra, quando eu medito na palavra, essa palavra me traz fé, ela me traz um novo sentido, ela me constrange. Quando ela me constrange, ela me dá um novo conhecimento daquilo de que eu humanamente não posso conhecer, mas através do Espírito eu passo a conhecer, né? Eu passo a compreender e entender de que eu estar unido em Cristo através do Evangelho, né? Pelo conhecimento do Evangelho, de que Ele é o único Salvador pessoal da minha vida, né? E quando eu entendo isto, é o que está dizendo aqui, está vinculado, né? Esta salvação está vinculado o crerem e fé em Cristo e perseverar na fé em Cristo. Então essa predestinação, essa eleição, ela está vinculada
a minha fé, o meu crer em Cristo, é a minha fé de que Ele é o único Salvador. Por isso que na declaração da fé está dizendo isso, de que pelo chamamento do Evangelho recebem a Cristo. Quando o Evangelho me convence de que Ele é o Salvador, de que eu preciso dEle, que eu necessito dEle, então eu recebo a Cristo como o meu Salvador pessoal. E quando eu recebo Ele como Salvador pessoal, eu me uno a Cristo e eu passo a fazer parte dos eleitos para desfrutar das bênçãos espirituais. Quando eu me uno a Cristo através do Evangelho, eu passo a ser um predestinado à salvação. Uma prévia. Pode ser que eu possa perder no meio da caminhada? Pode ser que eu possa perder, mas eu passo a ter uma prévia, predestinado, né? A partir da minha escolha. Se eu escolho, e por isso que ele está dizendo de que esta escolha, de que esta eleição e essa predestinação é para aqueles que têm a fé em Cristo, né? E é para aqueles que perseveram. Então, se eu perseverar, isso que é uma prévia, ele se torna a determinação de Deus sobre a minha vida. Aquilo que era prévio, um período, se torna passa a ser sobre a minha vida um destino. Um destino. Se você está entendendo, então aquilo que é prévio, quando eu aceito a Cristo pelo Evangelho, através do Evangelho, e eu recebo a Ele, a Cristo, como meu único Salvador pessoal, eu tenho a prévia, eu sou eleito. Eu passo a ter a prévia, eu passo a ser prévia. Destinado, pré-destinado. Então eu sou um pré. Se eu perseverar, se eu continuar até o fim, aí eu sou destinado à salvação eterna, a desfrutar eternamente em Cristo Jesus das bênçãos espirituais. Amém? Você está me entendendo? Continuamos. Segundo subtópico fala aí sobre filhos por adoção. Filhos por adoção, né? No segundo parágrafo, essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Então essa prática da adoção não era uma prática legal para os judeus, mas era uma prática legal e conhecida pelos romanos. Ou seja, aquele que era adotado, ele tinha os mesmos direitos de que o filho legítimo. Ele fazia parte, ele passava a fazer parte daquela família. Ele passava a fazer parte daquela casa, ele passava a ter o sobrenome, vamos dizer assim, daquela família, né? Então ele tinha os direitos, mas também ele tinha os deveres para se cumprir, né? Então percebe de que quando fala, a Bíblia diz que somos eleitos do Senhor, que somos filhos por adoção em Cristo Jesus. Então nós temos os mesmos direitos, mas também nós temos também deveres a cumprir, né? Nós temos deveres a cumprir. Ser filho, está dizendo assim, ser filho, mesmo que por adoção, gera não só direitos, mas também responsabilidades também, né? Então eu tenho responsabilidade. Qual é a responsabilidade espiritualmente dizendo? Como filho por adoção em Cristo Jesus. Quais são os meus direitos? Os meus direitos de morar no céu.
Eu tenho direito de desfrutar das bênçãos espirituais. Eu tenho direito de, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, e crendo, receberemos. Isso é o quê? Direitos adquiridos. Mas também nós temos responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade? De viver uma vida santa, de viver uma vida irrepreensível, de viver uma vida separada, de viver uma vida de santificação, de viver uma vida pautada no Evangelho de Jesus Cristo. Então esses são os nossos deveres, esses são as nossas responsabilidades diante de Jesus, como filhos por adoção em Cristo Jesus, Nós temos direitos, mas também nós temos responsabilidades a cumprir, Subtópico 3. Subtópico 3 fala aí dos privilégios da adoção. Privilégio da adoção. Em Cristo, aqui no segundo parágrafo, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana. Filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava, Então, olha o que Paulo vai, irmãos, usando, de que o filho adotado, ele tinha, esse mesmo direito de usar o nome de quem adotou e também os bens de quem o adotou, E aí no segundo parágrafo está dizendo que Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. O direito de ter intimidade com o Pai. Você já parou para pensar nisso? Abba, Pai. Você já pensou que essa palavra Abba, Pai significa alguém chamando assim de papaizinho, Se fosse lá em Minas, na Bahia, diríamos painho, Intimidade. Isso fala de intimidade, alguém que tem intimidade com o Pai, Alguém que tem intimidade com o Pai. Então Deus, quando nós somos elegidos em Cristo Jesus, Então Deus nos deu esse direito de Abba Pai, de chamar ele de papaizinho, Ele nos deu o direito de sermos, o herdeiro e co-herdeiros com Cristo da mesma promessa, das mesmas bênçãos, Por isso que ele está dizendo, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados, Então, quando nós somos eleitos em Cristo, Deus nos concede essa redenção. Ele nos redime em Cristo Jesus, ou seja, uma mudança de vida, uma mudança de direção. E também ele nos ele nos redimiu, essa remissão dos pecados, ou seja, aquilo que estava em nós, ele tira de nós. Por isso que diz que ele não nos culpou, Aí entra a graça, ou seja, a misericórdia de Deus. Ele não nos culpou por aquilo que éramos culpados, E agora ele dá-nos o direito de clamar, de dizer Abba Pai, de dizer papaizinho, ou seja, de ter intimidade, O direito de ter intimidade. Então ele nos dá esse direito
Assim como Jesus é com Deus Pai, ele dá-nos o direito de, em Jesus, nós sermos um com ele. O direito de dizer Abba Pai, o direito de intimidade com ele. Quando nós, por isso de que antes, lá na lei, para perdoar os pecados, para redimir, para a remissão dos pecados, matava-se um animal anualmente, para que o pecado do povo de Israel, do judeu, fosse perdoados. E Jesus vem de uma só vez, ele faz esse sacrifício para o pecado de todos. Então não é mais necessário o derramamento de sangue, porque ele fez ele deu-nos esse direito, através desse seu sacrifício, ele deu-nos o direito de termos essa intimidade, ou seja, de entrar no lugar santo e clamar ao Pai. Por isso que quando a Bíblia diz, quando nós clamamos ao Pai, pedimos a Ele, em nome de Jesus, Ele faz, Ele nos dá, Ele nos concede. Por quê? Porque esse direito foi concedido aos eleitos do Senhor em Cristo Jesus, Coisa linda, Então Ele deu-nos esse direito de chamar papai, de chamar papaizinho. Isto é só para os que têm intimidade. Em Cristo nós conquistamos essa intimidade com o Pai. Em Cristo nós conquistamos essa intimidade com o Pai, com o nosso Deus. Tópico último, e tópico 3, fala-nos aí da sublimidade do propósito divino na predestinação. O subtópico 1 está dizendo de que a predestinação e salvação. Está falando-nos da predestinação e salvação. Isto aqui é muito importante sobre as nossas vidas, A predestinação e a salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependem e convertam-se de seus pecados ou dos seus maus caminhos, Então aí percebe de que Deus ele não nos predestinou para a morte eterna. Deus ele não nos predestinou para o mal. Deus ele não nos predestinou para a condenação eterna. Não. Essa foi uma escolha do homem. Mas ele nos predestinou para a salvação. Foi para isso que ele nos criou. A Bíblia diz que ele nos fez para a sua glória. Para a sua glória. E não para a condenação. Por isso está dizendo, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Então este é o desejo de Deus, de que através do Evangelho, que é Cristo Jesus, nós nos convertemos. O que é converter? Converter é como a gente está indo de carro. A gente vai em uma direção. De repente você tem que fazer uma conversão, ou seja, mudar de direção. Seguir uma nova rota. Seguir uma nova rota. Então essa conversão é isso. Nós estamos indo em uma direção. O homem, o ser humano sem Cristo, distanciado de Jesus, de Deus, ele está em uma direção. Qual é essa direção? Direção da morte. Direção da destruição, de direção da perdição eterna, uma escolha, não é a destinação de Deus, uma escolha. Agora Deus, qual é o desejo dele? É que nós nos arrependemos e nos convertemos do nosso mau caminho, ou seja, saímos daquela direção que nós íamos, que era para a morte, e agora convertemos-nos para a vida em Jesus Cristo. Ou seja, seguir uma nova direção,
ter um novo estilo de vida, uma nova direção através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? E aí nós vemos subtópico 2. Aqui ainda no subtópico 1, falando sobre isso, né, dessa nova direção, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, está dizendo assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar, e tu lhes ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Né? Então, quando Deus forma, quando Deus cria Adão, quando Deus planta Adão e Eva no jardim do Éden, não foi para a morte, não foi para a destruição, foi para a vida, foi para a bênção, foi para a glória, foi para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Mas houve uma escolha. Qual foi a escolha? Eles escolheram transgredir a lei, né? Deus, quando ele põe lá, ele chama Adão, diz para ele e a sua mulher: olha, tá aqui, você vai cuidar de tudo, tá aqui o jardim no Éden. Deus planta o jardim no Éden, né? E ali Deus põe Adão. Deus diz para Adão: olha, tá aqui, ó, você pode comer de todas as frutas, de todas as que tem aqui no jardim, porém da que está no meio, essa você não toca, ou seja, não passa nem perto. Mas diz-nos a Bíblia de que o homem transgrediu a lei, pecou contra Deus. Então, por este pecado, o homem vai em uma direção de morte, por escolha do pecado. Mas aí Deus tem o plano, Deus tem o seu plano através de Cristo Jesus, de redimir o homem, de salvar a humanidade perdida, caída, né? Por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de seus pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então percebe que é uma escolha do ser humano. Deus coloca, né? Deus coloca diante do ser humano a escolha. Deus colocou, quando Deus planta o jardim no Éden, quando Deus coloca Adão e Eva lá, Deus coloca e dá a eles uma escolha. Deus não diz: olha, vai acontecer isso. Não. Deus alertou, Deus advertiu. Deus advertiu eles: olha, é assim, 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 vocês não fazem isso, porque quando o momento que vocês tocar, vocês vão morrer. Mas o homem escolheu transgredir a lei de Deus, né? Então Deus deu uma escolha, por isso que Deus dá o livre-arbítrio ao ser humano. Olha o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2 e o versículo 15. Diz assim: olha a escolha que Deus coloca diante do ser humano. E será que, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 15 está dizendo: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão, né? Então Deus dá a escolha do homem. Agora percebe no capítulo 30,
do mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Olha Deus colocando diante do ser humano. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Olha, Deus é tão bom que Ele nos dá uma dica, né? Ele põe a vida e a bênção, a morte, a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas aí ele diz, porém, escolhe a vida para que vivas, tu e a tua semente. Versículo 20, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Ele é a tua vida e a longura ou a longevidade dos teus dias, para que fiqueis na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então Deus diz para eles, olha, se vocês amarem a Deus, se vocês viverem naquilo a qual, no propósito que eu tenho para vocês, vocês vão viver longevidade de vida. É o que está aí no versículo 20. Vocês vão ter longevidade de vida, vocês vão viver e viver bem, e vocês vão alcançar a herança, vocês vão alcançar a herança da promessa que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó. Vocês vão alcançar, se porém escolher a vida. Oh, amados, é tão bom viver em Cristo, é tão bom viver a vida em Cristo. Terminando, subtópico 2, está falando sobre predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Está vendo? Então, antes de Deus criar tudo, fazer tudo, o destino dos santos, dos eleitos, o destino dos escolhidos estava já estabelecido diante de Deus. A Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre, né? Então, desde sempre, este amor de Deus, né? Esta graça estabelecida, né? Este amor incondicional, que é o amor ágape, ele alcançou-nos de uma forma tão poderosa, né? Que Deus ele planejou. Deus ele planejou e em Cristo ele executou esse plano de salvação para as nossas vidas, né? No segundo parágrafo está dizendo, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O grande amor de Deus, foi pelo amor de Deus, ele provê a salvação em Cristo Jesus, né? Através de Cristo Jesus. Foi por amor que ele nos elegeu, por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo, né? Então foi por esse grande amor, não foi pela nossa escolha, não, ou seja, a escolha de sermos bonzinhos, não, foi pelo amor. E este amor nos constrange, é o que está dizendo aqui, né? Isto implica dizer de que a salvação como favor imerecido
provém do amor de Deus, né? Então aí entra a graça de Deus, esse favor imerecido. Nós somos alcançados pela sua graça, nós somos envolvidos por este amor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Último parágrafo. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele, né? Então, através do Evangelho, através do ouvir o Evangelho, nós somos atraídos a Cristo. E quando somos atraídos a Cristo, nós somos constrangidos pela sua palavra, pelo Evangelho. E aí nós somos atraídos a Ele, e nós somos convencidos, nós somos convergidos a uma nova prática, um novo estilo de vida. Amém, amados? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? De que esta escola, de que esta lição você possa meditar e que ela possa falar grandiosamente ao seu coração, à sua vida. Estude a lição, estude a palavra do Senhor, que com certeza será bênção sobre a sua vida e a sua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe.